Graças a Deus, meus irmãos. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nesta noite, ao pastor Samuel por permitir estar aqui no púlpito e que Deus esta noite fale conosco, né? Desde que o pastor falou comigo semana passada, que eu venho orando a Deus, pedindo a Deus. Eu disse ao pastor, eu viajei, cheguei hoje de tarde, acho que o pastor esqueceu, ele não vai falar nada mais não. Aí ontem o pastor disse, já passou o tempo para Gil? Eu disse, eita, ele esqueceu não. Eu disse, então vai ter que ser. Então assim, Deus é bom o tempo todo, né? E Deus colocou no meu coração esta noite para falar para vocês que Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. E Ele é o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. Antes de ler o texto, eu queria que baixasse nossa cabeça, a gente orar e agradecer a Deus por esse dia e por esse momento. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque o dia amanheceu, fizemos nossas atividades e aqui chegamos nesta noite e o Senhor nos livrou, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos protegeu. O Senhor foi nosso refúgio o dia todo, mesmo que a gente nem perceba, mas o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra. Nos ajuda nesta noite, Deus. Usa a minha vida, Deus, para falar para o Teu povo e para mim mesmo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar hoje do Salmo 46, que é um salmo tão conhecido, que tem apenas 11 versículos, e eu creio que muitos irmãos até sabem de cor, né? Eu sei que as mulheres sabem até o Salmo 91, todinho de cor, porque toda quarta recita aqui. E esse é um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá, né? No momento que eles estavam passando por dificuldades, né? No momento que Israel estava sitiada, né? Que Israel estava sendo esmagada, e os filhos de Corá, eles fizeram esse versículo, esse salmo, né? E Lutero também, ele pegou a base desse salmo e fez um hino que é maravilhoso, que ele é a base do cristianismo, da reforma cristã, né? Que é Castelo Forte. E Lutero, quando estava escondido, ele lembrou que Jesus era o nosso refúgio, a fortaleza, aí ele fez esse hino também. Mas isso aí fica para um outro momento. Eu queria que os irmãos colocassem, por favor, Salmo 46. Eu queria que a igreja lesse comigo, para a gente sentir o que Deus é para cada nós. Vamos ler? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem e se abraveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário e a morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem e os reinos se removam. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que bom que no começo diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você está dizendo que Deus é o quê? É nosso. Ele é meu e Ele é seu. Então Deus é nosso. Ele tem uma propriedade, todo mundo diz, Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza. E baseado nesse capítulo 46, que tem apenas 11 versículos, eu estava lendo, estudando, escutando, e Deus me trouxe 3 passagens que Deus vai falar conosco nesta noite. A primeira, Deus é. A segunda, Deus está. E a terceira, Deus faz. E a gente vai agora primeiro falar porque Deus é. Deus é o quê? Deus é nosso refúgio. Deus é nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente. O que é refúgio? O lugar onde a gente se esconde, se abriga. O lugar quando a gente está com medo, a gente vai se guardar. O lugar que quando a gente está precisando de ajuda, a gente procura se abrigar nesse lugar. Esse lugar pode ser uma fortaleza, pode ser um cantinho. E às vezes a gente até se refugia no quarto escuro, no silêncio, né? É um refúgio, você quer buscar o refúgio.
mas esse refúgio é Deus. Deus é o nosso refúgio. Interessante que a Bíblia diz tantas vezes que Deus é nosso refúgio, quantas coisas grandiosas aconteceram que pessoas escondiam diante de Deus de alguma ameaça. No Salmo 9, não precisa colocar aí, versículo 9 diz assim: o Senhor também é alto refúgio para o oprimido e refúgio nas horas de tribulação. Então Deus é o nosso refúgio, enquanto nada mais pode nos ajudar, Deus é o nosso refúgio. O teu dinheiro não pode te refugiar. Lá nos hospitais mais caros, está cheio de gente cheia de dinheiro, esperando a hora de morrer, porque o dinheiro não vai sarar, não vai curar. Só Deus, se chegar ali com misericórdia, Ele tira a pessoa daquele lugar. Então, dinheiro, poder, conhecimento, até ajuda, mas não salva, não refugia, não é fortaleza para você. Em Provérbios 18:10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor, ao qual os justos se acolhem e está seguro. Então Deus, Ele é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro bem presente na angústia. E às vezes você diz, mas tem hora que Deus não me responde, que Deus não atende. E a gente falando aqui no contexto desse versículo, desse capítulo de Israel, de guerra, Israel 2 vezes foi vencido. As 2 vezes foi porque abandonou Deus. Aí Deus se afastou dele. E quando Deus se afasta da gente, meu irmão, a gente não vence, a gente não faz, a luta continua e você não sai do canto. E o que é que afasta a gente de Deus? Pecado. E quando Israel pecava, Deus permitiu. Aí Deus permitiu que acabou com Samaria, acabou com tudo. Depois Deus permitiu que o templo fosse derrubado, porque Deus se afastou do povo. Mas quando o povo clamava, Deus ajudava. E 2 passagens na Bíblia, não precisa colocar aqui, que Deus fez grandes coisas no meio do seu povo. A primeira foi quando Israel estava sendo massacrado, atacado, e aí Josafá temeu. E quando Josafá temeu, ele orou. Ele disse, o que é que eu vou fazer agora? Se juntou uma rebelião, vários reis contra Israel, aí Josafá temeu. E quando Josafá temeu, ele fez o quê? Ele orou. E quando ele orou, Deus destruiu o exército. E Deus disse assim, essa guerra não é tua, essa guerra tu não vai pelejar, né? E Deus confundiu eles, e eles se mataram a eles mesmos. Então Deus disse assim, tu nem vai precisar lutar, porque você me buscou, porque você veio buscar proteção em mim, refúgio, fortaleza. E Deus, Ele é refúgio, fortaleza, Ele também é abrigo. Então, meu irmão, nesta noite, se você estiver passando por tempestade, Deus é refúgio. Se você está vivendo um perigo, Deus é refúgio. Se estiver passando por doença, Deus é refúgio. Pois o Senhor é maior de qualquer problema. Ele é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que perdoa, é o Deus que faz tudo em nossas vidas. E no contexto, quando eu falei de Lutero, Lutero foi chamado, né, pelo Leão X. E aí, o imperador de Roma, na época, disse assim, falou para Lutero, disse, não, jamais eu vou abandonar a minha causa. E aí, eles planejaram matar Lutero, sequestrar Lutero. Mas Deus usou um príncipe chamado Frederico. E quando Lutero saiu daquela reunião, ele foi sequestrado. Mas foi sequestrado para o bem. Foi sequestrado, levado para um palácio. E lá Lutero transcreveu o Novo Testamento todinho em alemão e fez o hino Castelo Forte. Ou seja, na hora que não tem mais saída, Deus manda o escape. Na hora que você pensa que vai morrer, eu acho que quando ele foi sequestrado, ele disse, agora, me acabou comigo. Aí o cara levou ele para o palácio, não, tu não vai morrer não, tu vai ficar aqui nessa sala, escreve aí, eu te escondo aqui, porque era um rei brigando com o rei, o imperador brigando com o outro, e Deus levanta pessoas para te ajudar. Tem hora que você vai fazer nada, é só orar. Tem hora que você tem que agir, mas tem hora que é Deus que vai agir na sua vida. Então, Deus é fortaleza. O que é fortaleza? É uma coisa segura, é uma grande muralha. A Bíblia diz que Jerusalém, eu estava pesquisando, as muralhas tinham 18 metros de altura por 6 de largura. É uma avenida, né? Mas essa fortaleza cai, meu irmão. Mas a fortaleza, Deus, na tua vida, jamais será abalada. Deus, Ele nunca vai cair, né? E aí, a fortaleza também, Ele traz uma referência de pessoas que é forte, que é corajoso.
E Deus é isso tudo na tua vida. A Bíblia diz que diz ao fraco que eu sou forte, né? E quando você acha que não tem mais jeito, não tem mais solução, Deus é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. E o Senhor também, Ele é o nosso socorro bem presente, né? E o que é um socorro bem presente? É um socorro que está toda hora que você precisa, o socorro está presente, né? É um socorro que demora para chegar, não, é um socorro que está presente, né? É um socorro que está ali te vendo, te escutando. Muitas vezes você até nem se acostuma com aquele socorro tão presente ali que você nem dá muita importância para aquilo, mas Deus está o tempo todo presente, né? Aí Deus diz assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele trabalha por você. Trabalha quando você dorme, trabalha quando você não está orando, trabalha quando você está murmurando, trabalha quando vê os teus pensamentos, mas Deus está trabalhando em teu favor. A palavra na angústia e tribulações, ela indica a situação de problemáticas intensas e dificuldades. Outra palavra que o salmista está dizendo é que quando estamos em situações difíceis, das quais somos incapazes de escapar, quando estamos no verdadeiro beco sem saída, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Deus nunca chega atrasado, Ele não é como homem, para Ele não é imprevisto. Irmãos, tem hora que você está numa situação que tem um beco bem apertado e só passa uma pessoa. E Deus quer passar, só que você quer passar junto com Deus e só cabe uma pessoa. Então, deixa Deus passar na frente e depois você vai atrás. Porque você não consegue passar junto com Deus e se você passar, você não resolve nada. Então, coloca Deus na frente, na tua direção. Deus passa na minha frente, vai comigo, me ajuda, tem misericórdia e Deus ele vai te abençoar. E tem hora que você quer resolver as coisas para Deus e você não consegue. A gente não somos nada sem Deus, né? E aí, voltando para o contexto, a Bíblia diz que Senaqueribe se levantou, né? Saiu destruindo o reinado todinho, um grande império assírio, e destruiu Samaria. E ele estava marchando para Jerusalém. E a Bíblia diz que lá na porta ocidental de Jerusalém, os filhos de Corá estavam lá. E eles viram. E aí eles fizeram esse salmo, cantaram esse hino, né? Para Deus. E você sabe que o filho de Corá, né? Corá se levantou contra Moisés e a terra engoliu, né? Só que os filhos de Corá não compactuaram com os pais. E Deus, ele perdoou. Mas já pense em uma coisa, irmão. Se alguém se levanta contra a igreja aqui, essa igreja, e o pai morre, mas o filho fica. A desconfiança do povo com eles, né? O filho de Corá continua habitando no meio de Israel. Mas eles ficavam lá no porta-lá do ocidente, que ninguém dava valor. Mas foi por ali que o inimigo veio. E foi por ali que Deus usou eles para fazer esse salmo, né? E a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele era um rei muito bondoso, um rei obediente a Deus. E ele teve uma ideia e uma estratégia de cavar túnel para levar água para dentro de Jerusalém. Porque aqui diz assim, há um rio cuja corrente alega a cidade de Deus. Só que Jerusalém não tem rio. Jerusalém não tem rio. E só que Ezequias cavou um túnel e levou água para dentro. Ele disse, não, quando vier a guerra, a gente tem água, a gente tem uma cisterna aqui que vai ter água. Só que quando Israel foi situado, eles taparam os canais de águas. Ele diz assim, agora quero ver passar fome, porque antigamente a cidade era sitiada, passava 6 meses arrodeada, sem fazer nada, só deixando esperar o povo passar fome, acabar as suas riquezas, até se render. Mas Deus, ele é muito bom com Israel. E mais uma vez, o rei de Israel orou a Deus. E ele foi buscar Deus. E Deus deu uma resposta a ele, que eu queria que o irmão colocasse, por favor. Segundo as Crônicas, por favor, 37, 32. Segundo as Crônicas, 37 e a partir do 32.
Primeiras Crônicas. Deixa eu colocar aqui. E quando o rei recebeu, o mensageiro de Senaqueribe chegou lá, ele mandou uma mensagem, disse: vocês vão se render, ou a gente vai passar por cima de vocês e vai acabar com todos vocês. E aí o rei orou novamente e Deus deu a resposta. Ele disse: eles não vão entrar aqui, não vai conseguir ultrapassar essas muralhas. Pelo caminho que eles chegaram, por esse caminho eles vão sair. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor, Deus ordenou um anjo dele, e ele foi lá de noite, no acampamento dos assírios, e morreram 185 mil homens, num dia só. E quando amanheceu o dia que eles olharam, estava aquela carnificina, e eles fugiram. E Deus deu vitória ao seu povo, porque Deus é fortaleza do seu povo. E só bastou apenas um homem, um anjo, para matar aqueles 180 mil. A Bíblia diz que tinha mais gente lá fora do que dentro dos palácios. Israel não tinha carro, não tinha força, não tinha nada para lutar com os assírios, e ele sabia disso. Mas Deus, ele disse: é comigo, só basta mandar um anjo. E o anjo foi lá e matou 185 mil pessoas. Então isso é Deus na sua vida e Deus na minha vida. Então, irmão, Deus, Ele é, e Deus, Ele está. Aí agora, por favor, coloca no Salmo 26, no Salmo 46, versículo 4. Então vamos ler. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Ele faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. Brama as nações e o reino se abala. Ele faz ouvir sua voz e o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você vê que tem uma diferença. Do versículo 3 e 2, o mar está agitado, o mar está bravio. No versículo, aqui ele diz assim, que há um rio cuja corrente alegra, há um rio calmo, há um rio tranquilo, e esse rio é Deus. E ele diz que se Deus está no meio dela, jamais será abalada. Porque para abalar onde Deus está, primeiro tem que abalar Deus, e nunca ninguém consegue abalar o Senhor. Então se você estiver com Deus, você jamais será abalado. E eu quero dizer a você nesta noite, que Deus está no meio da tua igreja, Deus está no meio do teu povo, Deus está no meio da tua família, Deus está no meio do teu casamento, Deus está no teu trabalho, Deus está na tua faculdade, Deus tem visto tudo na tua vida. E se você está com Deus, jamais você será abalado, meu irmão. Porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele tem cuidado de cada um de nós. E a gente às vezes murmuramos tanto, reclamamos tanto, e Deus, Ele tem nos abençoado de tão grande, de tão maneira, tão forte, que a gente nem imagina. Irmãos, já está para concluir. Deus faz. Deus faz o quê? O que Ele quiser na tua vida e na minha. Ele fez e Ele faz e Ele vai continuar fazendo. Vamos continuar lendo, por favor. No versículo 9 agora. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima o carro de fogo. Aquietai-o e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meu irmão, Deus faz cessar a guerra. Aqui pode ser uma guerra literal, como havia, como pode ser uma guerra que está acontecendo na tua vida, na minha vida, no meio da tua família, no teu trabalho, na tua escola. Deus faz cessar a guerra até os confins da terra. E Ele diz que Ele quebra o arco e corta a lança.
Sabe por que Deus quebra o arco? Porque se Deus quebrar a lança, Satanás tem outra lança. O teu inimigo está cheio de lança para jogar contra você. Aí quando quebra o arco, ninguém joga lança sem arco. Porque o arco é que atira a flecha. E Deus quebra o arco e o inimigo com a flecha e a flecha não te atinge. Porque a flecha com arco, ela vai longe. O arco sozinho não cai ali 5 metros. Então Deus tem quebrado o arco que está lutando contra você. Satanás está cheio de flecha para jogar contra a tua vida, mas Deus quebrou o arco. E Deus também quebra a lança, porque antigamente se lutava com a lança, né? Jogava e atingia o inimigo. Mas Deus está quebrando lança nesta noite. Deus tem quebrado lança diariamente na tua vida. A Bíblia diz que tem coisas que Deus faz na sua vida que é visíveis. E tem coisas que Deus nem permite que você vê, porque você não aguenta. Deus tem dado tanto livramento. Ele tem cuidado de você. Ele tem te protegido. Ele tem te guardado. Quando eu viajo, eu vejo tanto acidente. E eu digo, mas Deus, como o Senhor é bom. Eu vou e volto, o Senhor me protege. E tanta gente aqui passa o dia dirigindo, viajando, né? João, Eliel, tantas outras pessoas. E Deus tem protegido. É porque Deus tem sido teu escudo, teu refúgio, a tua fortaleza. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da tua vida. Ele tem cuidado de tudo. Então, nesta noite, Deus, Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia.